Nós queremos convidar os irmãos, né? Nós vamos dar seguimento agora à exposição da Epístola aos Hebreus. Então, abra suas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ver, Deus assim nos permitindo, a primeira parte, né, do capítulo, verso 1 ao verso 18, nessa noite. Deus assim nos permitindo. E à medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé. Nós vamos fazer nessa noite um pouco diferente a leitura do texto. Nós vamos fazer uma leitura alternada, tá ok? Eu vou ler os números ímpares e os irmãos lerão os números pares, ok? Todos acharam? Diz amém. Então leamos, irmãos. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. E também o Espírito Santo o testifica, porque depois de haver dito: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém, irmãos? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o verso 14, né, que é a mensagem central aqui para nós hoje à noite. Verso 14, nós vamos ler mais uma vez e nós vamos ler todos juntos, ok? Então leamos. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos dá nesta noite, de reunidos, ó Pai, em volta da Tua palavra, podermos ouvir, ó Pai, a Tua voz, podermos ouvir, ó Pai, a mensagem do Senhor aos nossos corações. E nós queremos, ó Pai, neste momento, suplicar ao Senhor, que o Senhor nos ajude, que nós possamos compreendê-la, guardar e praticar, ó Pai, tudo quanto o Senhor nos exortar aqui nesta noite. E usa, Senhor, esse miserável servo que sou, nas Tuas mãos, para a honra e a glória do Teu santo nome. Também, ó Pai, queremos agradecer pela semana passada, até o domingo, ó Pai, como o Senhor nos abençoou e tantas almas sendo salvas. Nós queremos pedir também por estas almas, que o Senhor também possa fortalecê-las, que o Senhor possa, ó Pai, também confirmar a decisão que elas tiveram e também, ó Pai, que elas possam também sentir o desejo de estar na Tua casa, servindo ao Senhor, adorando, ó Pai, ao Teu santo e maravilhoso nome.
E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem, nós queremos falar nessa noite, Deus assim nos permitindo, sobre a superioridade incomparável de Cristo. Amém, irmãos? A superioridade incomparável de Cristo. Já não é mais segredo para nós já estamos já no desfecho final, já partindo, né, para a parte final da epístola, e os irmãos sabem, né, a tese aqui a qual o escritor de Hebreus ele está defendendo, o que ele está nos ensinando, é que Cristo, ele é suficiente. Amém, irmãos? Cristo é suficiente. Obrigado. Quando como nós estivemos, né, durante esses dias, inclusive trabalhando, né, nessa área do evangelismo, os irmãos estiveram pregando, né, anunciando o evangelho para as pessoas. Quando nós estamos anunciando o evangelho de Cristo Jesus, é justamente isso que nós anunciamos. Amém, irmãos? Que Cristo, ele é suficiente. Amém? Então, Cristo Jesus, ele é suficiente para a salvação. Nós estivemos fazendo algumas visitas, como os irmãos sabem, né, com o pastor Davi, e ele foi evangelizando, foi grandemente usado por Deus, né, durante esses dias que esteve aqui conosco, e eu vi isso, né, nele, e isso me alegrou muito o coração, porque é justamente isso que nós devemos fazer, irmãos. Quando nós transmitimos o evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos ensinar para as pessoas que é só Jesus e Jesus basta. Amém? Que a fé deve ser única e exclusiva em Cristo Jesus. Lembra, nós já temos visto isso várias vezes na igreja, não é segredo para ninguém dos irmãos aqui, que nós temos falado, né, que a salvação, ela vem de Cristo e que nada pode ser acrescentado para a salvação. Então, ou seja, eu não posso crer, né, nas minhas obras para me salvar. Eu não posso crer também em qualquer outra pessoa para que eu seja salvo. Eu não posso crer, né, naquilo que são a religiosidade, né, a qual eu vivo. Eu preciso crer unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então a salvação vem daí. Qualquer pessoa que está, né, confiando em Cristo, mas também confia em mais alguma coisa, essa pessoa, de acordo com Paulo, inclusive escreve, né, na carta aos Gálatas, ele deixa bem claro ali que esse evangelho ele é anátema, ou seja, esse evangelho é maldito, esse evangelho não tem poder salvífico. Então é necessário, né, que nós venhamos confiar unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus. Amém? Então a tese aqui do escritor de Hebreus é essa, ele defende desde o início, os irmãos estão lembrados aí, nós vamos até o fim, e ele falando isso, ó, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Inclusive, os hebreus que queriam, né, os judeus ali que estavam querendo voltar à velha religião. A carta foi escrita para isso, né? Porque eles queriam voltar à velha religião, à prática, inclusive, da lei, achando que também deveriam seguir ali a lei, porque a lei iria salvá-los, né? Mas não, é só Cristo Jesus mesmo quem salva, amém, irmãos? Nós devemos sim buscar viver, né, os mandamentos do nosso Deus, as ordenanças aqui dele, nas Sagradas Escrituras, mas não para ser salvo, mas porque nós somos salvos, amém, irmãos? Há uma grande diferença aí, nós vamos ver mais adiante aqui hoje à noite. Então, irmãos, a superioridade, né, incomparável de Cristo Jesus. Então, o autor aos Hebreus aqui, ele não apresenta, né, um novo conteúdo que nós estamos vendo. Os irmãos veem aí que no capítulo 10, aqui do versículo 1 até o versículo 10, né, nós temos aí ele falando sobre o sacrifício superior de Jesus. Depois nós temos o versículo 11 ao versículo 14, ele falando sobre o sacerdócio superior de Jesus. E aí na terceira parte aqui do nosso texto, né, hoje à noite, versículo 15 ao versículo 18, ele falando sobre a aliança superior. Então ele vem tratando sobre isso durante toda a carta, mas sempre com a ênfase de que Cristo, ele é superior. Então não muda aqui a situação, né, em destaque, não muda aqui muito aquilo que ele está trazendo para nós. Ele só mostrando justamente aí Cristo sendo suficiente. Na passagem aqui que nós vamos estar vendo, né, hoje à noite, ele vai trazer mais uma vez falando sobre esses três aspectos aqui e mostrando a superioridade de Cristo. Então nós vamos ver aqui rapidinho, Deus assim nos permitindo, né, 3 pontos aqui bem rápido. Primeiro, a completa, né, ineficácia do antigo sacrifício. Então se Jesus ele é superior, né, o sacrifício superior do versículo 1 até o versículo 10, então obviamente que o sacrifício anterior ele era ineficaz, né, um sacrifício ali que era feito no Velho Testamento. Então, o escritor de Hebreus aqui ele diz, né, que a lei ela era apenas sombra dos bens futuros. Olha só comigo mais uma vez, o verso 1 diz assim: porque tendo a lei
a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem, cada ano pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então veja, amados, aqui, o texto, né, já mostrando para a gente aqui que o antigo sacrifício, ele era apenas uma sombra, né? Ele vai mais uma vez mostrando isso para a gente, que ele era apenas uma sombra dos bens vindouros, e não a imagem real, né, das coisas. O sacrifício aqui oferecido pelos sacerdotes apontava para Cristo, amém, irmãos? Então a lei sempre foi isso, a lei sempre estava mostrando Cristo que viria. Lembra? As duas principais funções, né, da lei era justamente mostrar para o homem o quão pecador ele é, o quão condenado ele está diante, né, da santidade de Deus, e mostrar para o homem que ele não tem condição alguma de se desvencilhar da condenação, de se desvencilhar do pecado, se não olhar para Cristo e depositar em Cristo Jesus unicamente a sua confiança. Amém, irmãos? Então veja, a lei é isso, né? Sombra dos bens futuros. Era justamente aquela lei, né? Era aquilo que preparava o caminho para a consumação aqui do verdadeiro sacrifício, do verdadeiro, né, cordeiro que seria ali imolado pelos nossos pecados de uma vez para sempre. Amém? Então era só uma sombra daquilo que iria acontecer com a vinda de Cristo Jesus. Os antigos sacrifícios também precisavam, né, ser repetitivos. Olha o versículo 1, versículo 2 vai dizendo isso para nós, né? Agora o verso 2 diz assim: de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Então veja, amado, esse sacrifício, né, ele é inferior justamente porque ele precisava ser repetido vez após vez. Se o sacrifício aqui, então, no sistema, né, da lei, ele fosse eficaz, ele jamais precisaria ser repetido. Os irmãos se lembram, né? A quarta-feira retrasada, nós falamos um pouco sobre essa questão, mostrando, inclusive, que essa lei, a lei cerimonial, e aqui, então, esse sacrifício, ele tinha poder, né, para perdoar os pecados cerimonialmente. A ideia era essa, né, de que os homens ali que estavam seguindo a lei, de que estavam ali cumprindo, né, a risca ali a lei, fazendo sacrifício pelos seus pecados, eles eram perdoados, mas apenas cerimonialmente. Então, ano após ano, era preciso, né, fazer sacrifício por todo o povo. Então, amado, era apenas uma cerimônia. Não era um sacrifício, né, eficaz, não era um sacrifício cabal. Então, esses sacrifícios aqui não podiam purificar pecados, não traziam, né, alívio para a consciência, nem pleno perdão, né, para os pecadores. Tinha a finalidade apenas de apontar para o perfeito sacrifício que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então era ineficaz, né? O sacrifício eficaz, de fato, é o sacrifício de Cristo Jesus. Então, ainda esses antigos, né, sacrifícios, então, eles eram apenas sombra, eles precisavam, né, ser repetidos por várias vezes, e esses antigos sacrifícios também eram completamente ineficazes. E ele agora vai dizendo, versículo 3, versículo 4, dizendo assim: nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível, olha essa palavra, irmãos, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. Olha só, o que o sacrifício, né, no sistema da lei podia fazer era apenas recordar. O texto aqui está dizendo, né, era feito comemoração. Então, apenas recordar o pecado e mostrar a necessidade que o homem tinha de ser purificado genuinamente dos seus pecados. Então, amado, olha só, era ineficaz. Este era a função, né? E o homem, então, aqui, através desses sacrifícios, ele acabava percebendo que ele precisava realmente de um remidor. Ele precisava realmente de alguém que pagasse o preço pelos seus pecados. E não havia remissão, não havia, né, perdão, não havia paz para a consciência ali atormentada do homem. A conclusão óbvia, ele traz aqui para nós, dizendo então que é impossível que o sangue de touros pudessem remover os pecados. Então, amado, era impossível, né? Os irmãos se lembram, inclusive, que lá no Éden, quando o homem cai em pecado, toda a criação, ela sofre, né, as consequências desse pecado. A maldição não vem só apenas, né, sobre Adão, sobre sua esposa Eva, sobre a serpente, mas a maldição vem sobre toda a natureza. De forma que, inclusive, né, Paulo diz lá aos Romanos, né,
dizendo que a natureza ela geme, esperando inclusive o dia, né, dela se livrar desta maldição. Então, amado, aqueles animais, até mesmo os animais, era impossível, né, justamente por agora estar contaminado, era impossível que eles pudessem também perdoar os nossos pecados. Então, não havia remissão nenhuma. Cristo, né, aqui é o fim do sacrifício da velha aliança. Então, aqueles sacrifícios nunca puderam perdoar os pecados, nunca pôde dar a salvação. Mas agora, vindo Cristo, né, não mais uma sombra, mas a realidade. Amém, irmãos? Jesus Cristo, a realidade agora da remissão, da redenção, ele então oferece, né, o seu sacrifício, oferece a si mesmo. Cristo marcou, né, o fim do sacerdócio levítico, como nós vimos já algumas semanas atrás, né, ele agora que é de um sacerdócio superior, e agora, com seu sacrifício, né, e oferta, ele põe fim à validade da primeira aliança, estabelecendo uma segunda aliança, uma aliança realmente eficaz. Amém, irmãos? Realmente eficaz. Então, veja, amado, que há uma ineficácia, né, do antigo sacrifício. Nunca os homens puderam ter os seus pecados perdoados. Por isso nós sabemos muito bem que antes, né, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontecia com aqueles que criam em Deus, aqueles que buscavam, né, servir a Deus, eles ficavam num lugar chamado Seol. Estava aqui embaixo mesmo, né, junto com o inferno. Né? Então, o inferno de um lado e de outro o Seol. Isso é relatado, inclusive, né, o Hades e o Seol, é relatado também lá no Evangelho de Lucas, né, falando ali sobre a história do homem rico, né, e Lázaro. Mostra isso bem claramente, aonde Lázaro esperava ali justamente a vinda, né, de Jesus agora a este mundo, para que então pudesse ser levado cativo ao cativeiro. Né? Esse pessoal que creu agora poder ser banhado com o sangue de Cristo mesmo, porque, segundo inclusive a palavra de Deus, ninguém pode entrar no céu senão pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, todas as pessoas que morreram antes da vinda de Cristo Jesus, essas pessoas ficaram nesse lugar, né, aguardando a vinda de Cristo Jesus. Os irmãos lembram que o rico, né, ali, ele olha e ele vê lá no Seol, ele vê o mendigo. E ele diz, olha, pai Abraão, manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado, né, nessas chamas. Naquele momento, né, havia essa capacidade de ver. E ali os dois ambientes, né, estavam separados por um grande abismo. Hoje, né, pelo que a palavra de Deus nos ensina, hoje já não há mais essa capacidade. Né? Então, as pessoas estão no inferno realmente separadas agora, elas não conseguem ver mesmo parte alguma, né, daqueles que estão já salvos, estão em Cristo Jesus. Mas veja, amado, aquele local, quando Jesus então morre, né, lá em Judas diz que ele desce às profundezas do inferno. Ele vai lá, né, e pega essas pessoas que estão lá no Seol e ele leva esse pessoal então até as profundezas da terra, perdão, né? E leva esse pessoal que está no Seol para o céu, porque agora eles foram banhados pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, olha, Jesus, unicamente Jesus é quem pode realmente dar condição do homem chegar à presença de Deus, do homem estar no céu. Veja que o escritor de Hebreus aqui está dizendo para nós, vai muito mais além, muito mais a fundo, muitas vezes, daquilo que nós pensamos, porque ele deixa bem claro para nós no versículo 4, né? Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Em outras palavras, irmãos, é impossível que o homem, através de seu próprio mérito, em cumprir a lei, em viver aquilo, né, que ele tenta, mas que ele não consegue cumprir realmente à risca, é impossível, então, que ele chegue ao céu pelos seus próprios méritos. E é interessante porque alguns, né, acham que vão poder chegar no céu pelo seu próprio mérito. Interessante que Isaías 64:6 diz o que para nós? Diz ali, né, que a palavra de Deus, que todas as nossas obras de justiça são como um trapo de imundícia. A palavra de Deus está recheada, né, de textos nos ensinando, inclusive, sobre a questão de uma comparação, né, de como nós somos imundos, e essa comparação é feita com um leproso. Tudo que um leproso tocava se tornava imundo. Amado, ainda que algo, né, esteja perfeito, ainda que uma obra, né, seja uma obra boa aos nossos próprios olhos, a nossa condição pecaminosa, a nossa condição de imundos, jamais dará a nós condições realmente de uma obra tão perfeita a ponto de ganharmos a salvação. Ainda Jesus, né, para piorar ainda, a palavra de Deus nos diz que aquele que busca seguir a lei, se ele tropeçar em apenas um ponto, a palavra de Deus diz que ele é devedor de toda a lei.
Então, amado, é impossível para nós. É impossível aqui dentro, hoje à noite, ainda que nós, aqui a grande maioria, somos salvos, mas mesmo assim ainda, né, permanecemos nesse corpo pecaminoso, é impossível que nós não tropecemos em nada da lei. É impossível que nós venhamos cumprir perfeitamente a lei, ainda por conta desta natureza pecaminosa, né, qual está no nosso corpo. Ainda que aqui agora, né, salvos em Cristo Jesus, nós temos uma nova natureza, mas o que a palavra de Deus diz é que as duas naturezas estão brigando dentro de nós, estão se degladiando. E amado, muitas vezes, né, esta velha natureza, essa natureza pecaminosa, muitas vezes acaba sobressaindo, né, a nova natureza, e muitas vezes nós caímos, nós pecamos. Então, amado, é impossível, o homem jamais conseguiria ser salvo pelas suas obras, pelo seu próprio mérito. Jesus, e apenas Jesus, é suficiente. Amém, irmãos? Então, a completa, né, ineficácia dos antigos sacrifícios. Agora, vejamos, em segundo lugar, a completa, né, eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. Então, veja, a ineficácia, né, do sacrifício da antiga aliança exige, então, obviamente, um sacrifício superior. Exige agora, vamos dizer, um novo plano, ainda que não novo, porque Deus já tinha esse plano antes mesmo da fundação do mundo. Amém, irmãos? Mas veja, exige ali agora de um plano superior, porque o homem é incapaz realmente, ele é imperfeito, ele é pecador, ele é imundo, ele não pode salvar a si mesmo, então isso requer agora um salvador, que seja alguém que realmente possa salvar o homem perfeitamente, livrando ele da condenação do inferno. E agora olha comigo, né, versículo 5 ao versículo 7, nós temos aqui a promessa da vinda de Cristo para a expiação dos nossos pecados. Olha o versículo 5 ao versículo 7, diz assim: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Holocausto e oblação pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então veja aqui, amado, que essa promessa aqui da vinda de Cristo Jesus, né, para a expiação dos nossos pecados. O autor aqui traz justamente a ideia aqui para nós de que a lei, né, no Antigo Testamento, já fora lá, inclusive nos profetas, profetizado que um dia aqueles sacrifícios e as ofertas seriam substituídos, né, por alguém que viria fazer a vontade de Deus e se entregar de uma vez por todas pelo pecado da humanidade, encerrando assim, né, definitivamente, o primeiro sistema, a primeira aliança. E este foi Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esse texto aqui, do versículo 5 ao versículo 7, depois ele é repetido novamente aqui do versículo 9, né, em diante aqui, ele repete mais uma vez, mas isso aqui é justamente a profecia messiânica citada lá em Salmo, né, no Salmo 40, perdão, versículo 6 a 8. Vamos lá, rapidinho? Vamos lá, rapidinho. Salmo 40, verso 6 ao verso 8. A palavra de Deus diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração, né? Então, amado, veja aqui que havia, né, uma promessa, havia aqui uma profecia de que Jesus viria para dar a si mesmo pelos nossos pecados. Amém, irmãos? É interessante, né? Porque às vezes nós encontramos pessoas falando, né, quem é que matou Jesus. E às vezes até, esse tempo atrás eu estava na fila do banco, né? E entrou uma conversa assim, e aí alguém disse assim, olha, se Jesus viesse de novo nesse mundo, o povo mataria ele de novo, né? E aí eu olhei para a pessoa e falei, jamais, jamais. Aí a pessoa assustou e eu falei, jamais. Porque agora, a próxima vinda de Jesus, Jesus já não vem mais para morrer, amém, irmãos? Mas ele vem para reinar, amém ou não? Ele não vem mais como um cordeiro, agora ele vai vir como um leão mesmo, amém, irmãos? Então é bem isso que a palavra de Deus nos diz. Mas veja, amado, ele veio daquela vez, né? E ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele mesmo disse, né? Olha, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Jesus veio e deu a sua vida por nós. Era o plano dele, era a vontade dele, morrer pelos nossos pecados, para justamente cumprir aquilo que era a profecia, a promessa de Deus Pai, de que um dia ele mandaria, né, o nosso Salvador, que viria para morrer pelos nossos pecados, para dar a nós o perdão verdadeiro, para salvar-nos da condenação do inferno. Amém, irmãos?
Então Jesus aqui, a promessa, né, da vinda de Cristo Jesus. Agora olha só, a completa, né, eficácia aqui do sacrifício de Cristo Jesus. Na promessa, nós vemos aqui a promessa da vinda de Cristo aqui para expiar os pecados. Nós vemos aqui também no texto, versículo 8, né, Cristo aqui, ao vir, né, ao mundo, declarou que Deus não se agrada, né, de sacrifício. Olha o verso 8, diz assim, como acima diz, sacrifício e oferta de holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Né? Deus não se agradou daqui. O que Deus tinha já desde o início, né? O plano de Deus era justamente que seu filho viesse morrer pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Lembra, a lei era para mostrar para a gente, olha, vocês não são capazes, vocês são pecadores, vocês não podem fazer nada para mudar essa condição. Vocês não podem. E apontar Cristo Jesus. Apontar Cristo Jesus. Para que o homem reconhecesse a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Um Deus todo-poderoso, o único que poderia livrá-lo realmente da maldição, da condenação eterna. Então, amado, Cristo, né, ao vir esse mundo aqui, ele declarou que Deus não se agrada de sacrifícios. Todos aqueles sacrifícios da antiga aliança não eram um fim em si mesmo, mas eram apenas sombra, apenas um sinal, apontar para o sacrifício perfeito, o Cordeiro imaculado, Cristo Jesus. Amém, irmãos? Era justamente isso. Então Cristo veio também para fazer a vontade de Deus e remover os antigos sacrifícios. Olha o verso 9, diz assim, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Amém, irmãos? Aqui nós podemos tanto entender, né, a questão aqui do estabelecimento da nova aliança, tirando a velha aliança e colocando a nova aliança. Mas também tirando aquele, né, o antigo Adão, para agora colocar o novo Adão, Jesus Cristo. Amém, irmãos? O primeiro Adão nos fez pecador. Amém ou não? É isso que é a palavra de Deus. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. O primeiro Adão trouxe o pecado à humanidade. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe a salvação, o perdão, a libertação. Amém, irmãos? Jesus Cristo. Então, amado, veja aqui que o texto, né, deixa isso bem claro para nós aqui. Amado, Cristo veio para cumprir a lei, encerrar, né, o antigo sistema sacrificial, inaugurar esta nova aliança, oferecendo a si mesmo para fazer a vontade do Pai, expiar o pecado, remover para sempre os antigos sacrifícios. O Calvário, né, ali, Jesus Cristo baniu os animais, né, do altar, do sacrifício. Cristo fez a vontade do Pai, realizou o sacrifício perfeito, completo e cabal. Amém, irmãos? Cabal, nós não precisamos mais sacrificar nada. Amém, irmãos? Nós não precisamos sacrificar nenhum animal mais. Nós não precisamos mais derramar nenhum sangue de um animal. Porque o sacrifício de Cristo Jesus, ele é suficiente. Amém, irmãos? Suficiente. Bastou uma vez. Cristo, então, entregou o seu corpo como sacrifício aceitável a Deus. Olha o verso 10, diz assim, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita quantas vezes? Uma vez. E apenas uma vez. Amém, irmãos? Jesus não é sacrificado vez após vez, não. Ele foi sacrificado uma vez pelos nossos pecados. Amém? Apenas uma vez. Então veja, amados, se o sacrifício, né, de animais não podia agradar a Deus, nem remover os pecados, o sacrifício de Cristo Jesus, né, o Cordeiro de Deus, ele tem sim poder, né, para tirar o pecado, não só da minha vida, da sua vida, mas para tirar o pecado de todo mundo. Todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Todo aquele que nele crê. Então hoje, né, dizem que nós viramos aí para 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Se não me falha a memória, em novembro, né, do ano passado, outubro, novembro do ano passado. Amados, se todos esses 8 bilhões de habitantes do planeta Terra realmente olharem para Jesus e crerem verdadeiramente em Cristo Jesus, e ali arrependidos, se converter dos seus maus caminhos, pedir para que Jesus perdoe seus pecados, salve a sua alma, amado, não vai faltar graça para nenhum. Amém, irmãos? Então o sacrifício de Cristo Jesus, ele é realmente superior. Ele é realmente um sacrifício que tem, sim, poder para perdoar os nossos pecados definitivamente. E terceiro e último lugar, nessa noite,
contraste, né? Nós vemos aqui um contraste entre o antigo sacrifício e o sacrifício de Cristo Jesus, agora do versículo 11 ao versículo 18. Então, olha só. Primeiro, 6 aqui, rapidinho. Os antigos sacrifícios não serviam para tirar pecado. Olha o verso 11, diz assim: assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Olha, o antigo sacrifício não tinha poder nenhum para tirar os pecados. Os sacerdotes ofereciam ali, né? Vez após vez, vez após vez, vez após vez. E por quê? Porque esses sacrifícios, né, eram absolutamente impotentes, não tinham poder algum para remover os pecados, para dar perdão, purificar, né? Nada disso. Era apenas uma purificação, como nós dissemos, cerimonial. Cristo, no entanto, Cristo ofereceu um único sacrifício para tirar o nosso pecado. Olha o versículo 12, né? Ele vai fazendo esse paralelo agora. Olha o verso 12, diz assim: mas este havendo oferecido para sempre. Amém, irmãos? Para sempre, quantos? Um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Amém, irmãos? Veja, ele agora é sacerdote, ele tendo feito esse sacrifício, agora sim que é suficientemente poderoso para perdoar os pecados de toda a humanidade, ele agora não precisa mais agora fazer e refazer sacrifício, então agora ele está sentado à destra de Deus Pai. Amém, irmãos? Lembra que os sacerdotes, né, no período levítico, os sacerdotes eles tinham que estar ali. Os utensílios do templo lá, os irmãos se lembram, não tinha uma cadeira, eles não podiam sentar. Eles tinham que estar ali, fazendo sacrifício pelo povo. Eles deveriam estar ali, sempre imolando um animal ali para perdão do povo. Mas agora Jesus, feito uma vez, ele se assenta à destra de Deus Pai. Amém, irmãos? Lembra qual foi a última palavra que Jesus disse na cruz? Alguém lembra? A última frase? O que significa isso? Está completo. Acabou. A obra que o Senhor me deu para fazer está completa. E ele então, né, pôde subir, após a sua ressurreição, pôde subir então e sentar à destra de Deus Pai, porque o trabalho, né, a obra vicária dele tinha sido completada de uma vez para sempre. Amém, irmãos? Então Cristo ofereceu um único sacrifício para tirar todos os nossos pecados. Cristo também terminou o seu trabalho, está entronizado, não só sentou lá, né, mas ele está entronizado. Olha o versículo 13, agora diz assim: daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Jesus está ali entronizado. Amém, irmãos? É Deus, é Ele quem vai reinar, amém ou não? Quando nós estivermos, inclusive, né, no reino milenar, após o reino milenar, também no estabelecimento do reino eterno do nosso Deus, amado, quem nós vamos ver face a face, a pessoa, né, aqui da Trindade que nós vamos estar vendo, é Jesus Cristo. Amém ou não? É Jesus. Então, amado, veja, né, ele reina. Ele não vai reinar só, apenas, mas ele já reina soberanamente. Amém, irmãos? Então, Cristo, né, terminou o seu trabalho, está entronizado. Nenhum sacerdote podia sentar-se à destra de Deus, mas Cristo, sendo filho e tendo concluído a sua obra sacrificial, foi entronizado, exaltado, sob maneira acima de todo nome, e reina soberano, e aguarda até que seus inimigos sejam colocados por escabelo de seus pés. Amém, irmãos? Então veja, Jesus é superior. Quarto aqui, Cristo aperfeiçoou para sempre aqueles que foram separados para Deus. Verso 14, diz assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém, irmãos? A obra salvífica é uma obra definida. Amém, irmãos? Amém? Eu gosto demais disso. Porque há alguns que querem dizer que a salvação ela é construída. Ela é desenvolvida. À medida do tempo que você crê em Jesus e você precisa desenvolver a sua salvação no aspecto de que você ainda não está inteiramente salvo, mas você só vai ver lá na frente se você é salvo ou não. E o que nós vemos nas Sagradas Escrituras não é isso. O que nós vemos nas Sagradas Escrituras é que a salvação é uma obra consumada, definida. Amém, irmãos? Vira lá rapidinho, né? João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 36. Eu sei que nós teríamos muito mais textos aí, né? Mas olha lá. Vamos citar todo mundo junto? A parte A do versículo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
É terá? Não é terá. Terá é no futuro, né? Terá? Não. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém, irmãos? É uma possessão presente. À medida que nós cremos lá no passado, nós cremos em Cristo Jesus, entregando a Ele a nossa vida, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo para Ele, né, perdoar os nossos pecados, salvar a nossa alma. Naquele momento ali, a palavra de Deus diz que nós recebemos dele a vida eterna. Amém, irmãos? Então, esta obra é uma obra que está definida mesmo. Então, amado, Cristo aperfeiçoou para sempre aqueles que foram separados para Deus, aqueles que creram em Deus. E esses não serão confundidos. Amém, irmãos? Jamais. Verso 14, né, deixa isso bem claro. Com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, ou seja, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Nosso sacrifício da antiga aliança, eles não podiam aperfeiçoar Cristo com um único sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre todos aqueles que se arrependeram e entregaram a sua vida a Ele. Ele varreu, né, do altar todos os animais mortos. Toda a nossa salvação foi consumada lá no Calvário com o sangue de Cristo Jesus. Eu gosto do que Paulo escreveu aos Colossenses, né, dizendo que ele pagou a cédula que era contra nós, cravando ela na cruz. Amém, irmãos? Aquilo que era a nossa dívida, Jesus pagou, vertendo seu sangue na cruz do Calvário e colocou lá, né, a nossa cédula. Falando, olha, está pago. Amém, irmãos? Os nossos pecados foram pagos, não por nós, mas pagos por Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Quinta comparação que ele faz aqui, contraste, né? O Espírito Santo testifica as bênçãos da nova aliança. Verso 15 a 17, ele diz assim: e também o Espírito Santo nola testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém, irmãos? Veja bem, o Espírito Santo aqui, né, o autor último das Escrituras, mostra para a gente aqui a virtude do sacrifício de Cristo. Uma nova aliança foi firmada em seu sangue, trazendo para todo o povo uma mudança interior, um perdão completo, pleno dos nossos pecados. Amém, irmãos? Veja o texto, né? Deixa isso bem claro para nós, a parte final, versículo 17 diz, e jamais me lembrarei de seus pecados. Isso é uma bênção. Amém ou não? São tantos pecados. É até interessante, né? Porque nós arrependemos dos nossos pecados, nós pedimos perdão para Deus, e quando nós estamos genuinamente arrependidos, a palavra de Deus diz que Deus perdoa os nossos pecados, e Ele esquece. Amém ou não? De forma que, às vezes, até nós ainda lembramos dos nossos pecados. Aqueles que nós já confessamos. Às vezes o diabo, né, traz a nossa mente para nos manter desanimados, para nos manter acovardados. Mas, se nós pedimos realmente, genuinamente arrependidos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não lembra mais. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Amém, irmãos? Somos perdoados, né? Perdoados para sempre. Agora veja que aqui também a obra do Espírito Santo, né? No versículo 15, aqui até o versículo 17, mostra, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis, aonde? Em seus corações. Aqui há, amado, também a superioridade da nova aliança. A antiga aliança, a lei estava escrita aonde? Em tábuas de pedras. As pessoas, elas não tinham, né, ainda o Espírito Santo dentro do seu coração, no seu ser. Elas não conseguiam, inclusive, obedecer a Deus, ter uma verdadeira obediência. A obediência era exterior. Por isso que no movimento, né, judaico, tantas vezes Jesus combateu isso, dizendo, inclusive, àqueles homens, olha, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitinhos, mas por dentro vocês estão cheios de tranqueira, de podridão. Porque era uma religiosidade apenas externa. Mas agora, amada, a nova aliança não é uma religiosidade externa. É uma religião interna. Cristo Jesus, amém, irmãos? Cristo Jesus, então veja aqui, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. Então veja, amado, a superioridade, né? Cristo Jesus hoje está em nós. Amém ou não? Algo no Velho Testamento, né? A gente vê o Espírito Santo, ele vinha, ele chegava, apoderava de alguém, fazia uma obra,
e ele voltava de novo. Foi assim, né? A gente lê, por exemplo, o livro de Juízes, nós vamos ver isso, né? O Espírito Santo não ficava para sempre com as pessoas. Lembra a promessa de Jesus depois, dizendo, olha, que agora quando eu for, eu vos enviarei o Consolador, ele estará para sempre convosco. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, apoderava ali de alguém, fazia uma obra e ele ia embora. Agora, amado, nessa nova aliança, nós recebemos a Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Nós recebemos também o Espírito de Deus para viver em nós. Por quanto tempo? Para sempre, amém, irmãos? De forma que a palavra de Deus diz que ele é o penhor da nossa salvação. Ou seja, ele é aquilo que é a garantia de que nós somos salvos. Amém, irmãos? A garantia. Veja, né? A palavra de Deus, inclusive, diz assim, que se nós formos infiéis com ele, ele permanece fiel conosco, porque ele não pode negar a si mesmo. Sabe por que nem eu, nem você vai para o inferno depois de entregar a vida a Cristo Jesus? Não é porque nós começamos a viver uma vida 100%, não. Amado, é justamente pela obra de Deus em nós, que nós não vamos mais para o inferno. O Espírito Santo, o penhor dele. Porque nós continuamos muitas vezes pecando, nós continuamos muitas vezes desagradando a Deus, mas mesmo assim ele nos mantém, né, salvos através do Espírito Santo dele que em nós habita, a garantia da nossa salvação. Amém, irmãos? Deus jamais, né, vai nos mandar ao inferno, porque ele então mandaria parte dele mesmo. O seu próprio Espírito Santo iria conosco, porque a promessa é de que ele estaria para sempre conosco. E por fim, irmãos, o sacrifício de Cristo é completo e não é necessário nenhuma outra oferta pelo pecado. Olha o verso 18. Ora, onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Ou seja, amado, o sacrifício de Cristo é suficiente. Amém, irmãos? Cristo Jesus, ele é suficiente. Amém ou não? Suficiente. Nós não precisamos, né, fazer mais nada. O pecado é o débito que requer perdão, uma escravidão que requer, né, uma redenção, é uma alienação que requer reconciliação, porém o sacrifício de Cristo pôs fim a todos os sacrifícios pelo pecado. O sacrifício de Cristo pôs um ponto final em todo o sistema de sacrifício da antiga aliança. Acabou o sistema sacerdotal, acabou a matança, né, de animais, derramamento de sangue. Tudo isso era apenas sombra. A realidade agora é Cristo Jesus. Amém, irmãos? E é justamente isso que o escritor de Hebreus nos ensina, irmãos. É que nós precisamos também levar a este mundo aí fora. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, que eu e você muitas vezes conversamos, evangelizamos, e eles acham que Jesus não é suficiente. Amado, olha, Deus, ele é o criador do universo. Amém ou não? Não há nenhum ser mais poderoso do que ele. Amado, se o nosso Deus, ele não tem poder para nos salvar, então, amado, já não resta mais nenhuma esperança para nós. Nenhuma. Mas é claro que as Sagradas Escrituras aqui nos mostra que Jesus, ele é suficientemente poderoso para nos salvar. Amém, irmãos? Suficientemente poderoso para nos salvar. Então não preciso, né, de Jesus e mais alguma coisa. Jesus não precisa de muleta, Jesus não precisa de ajuda para me salvar. Jesus é suficiente. Suficiente. Então se você, né, está aqui nessa noite e você ainda não tem recebido Jesus como seu único suficiente Salvador, receba ele. Qualquer pessoa, se você está aqui hoje à noite crendo que você pode dar uma mãozinha, que a sua religião é que vai te ajudar a você ser salvo, que você vai conseguir cumprir a lei, que você vai conseguir... Amado, você continua perdido, você continua ainda condenado ao inferno, na maldição ainda. Você precisa crer unicamente e exclusivamente na obra vicária de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nenhum outro há salvação. Nenhum outro. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único capaz de salvar-nos. Amém, irmãos? Creia nele, ele é suficiente. Concluindo, o Calvário acaba com todos os sacrifícios instituídos no Antigo Testamento, tornando-os desnecessários. Eles serviram bem como sombra, apontando adiante, mostrando, né, de modo ofuscado aquilo que viria no futuro, Jesus Cristo. Mas não tinham, né, outro valor
além desse, porque não podiam apagar nenhum pecado sequer. Seu tempo terminou. Mas vamos ler. Verso 14, mais uma vez, diz assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém, irmãos? O que a antiga aliança não pôde fazer, Jesus fez por nós, com uma única oferta de sacrifício do seu sangue pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Então vejamos aqui o texto que a superioridade de Cristo é incomparável. Esta nova aliança a qual nós vivemos é uma aliança realmente poderosíssima. Jesus não só nos salva, mas como nós vimos, inclusive, ele também nos mantém salvos. Amém, irmãos? Eu não preciso me assegurar salvo, não, porque ele é quem me segura. Amém? Jesus diz isso, né? Olha, vocês são a mim dado pelo Pai. E nós estamos ali, nas mãos de Jesus. E Deus também nos protegendo. Amado, e não tem ninguém suficientemente poderoso para nos tirar das mãos de Jesus. Estão salvos e guardados por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não se esqueça disso. É esse o evangelho que nós devemos anunciar. Um evangelho poderoso, que realmente tem poder para salvar. E é esse o evangelho que você precisa crer, que você precisa confiar. Amém? Cabeças curvadas, olhos fechados, vamos orar.